Vamos lá. É o perceba. Perceba, né? Com certeza. E aí? Será que eu coloquei o título? Acho que sim. Acho que sim. Perceba bem, né? Perceba bem. Vamos lá. Convida os amigos, convida os amigos, convida os amigos. Dentro da humildade. Convida os amigos. Boa noite. Alô, Mesquita! Na área. Perceba. 12/8. A informação hoje é tranquila, né? Joguei duro foi ontem, né? Eu pensei que não tivesse jogado duro. Mas eu joguei... Mas eu joguei muito duro na aulinha de legítima defesa, né? É mais de 1.000 ao vivo. E perceba, ainda chamou no replay. Mais de 900 pessoas assistiram ao replay, né? A gente jogou um pouquinho duro, só comentou algumas coisas da legítima defesa. E aí eu tive uma ideia muito interessante de confrontar a legítima defesa com os institutos, né? Ficou bacana, né? E exemplo e tal. Acho que desenhou bastante assim na sua cabeça para o examinador ele ter respeito, né, ao adelante focado. Então, se ele pensa que ele vai armar aquelas pegadinhas para pegar o adelante, ele está enganado, né? A gente faz aquela cara de humilde, chama no perceba, né? Desenha e depois o carrinho, devido ao carrinho, né? Para o examinador, parceiro nosso. Valeu, Pompeu, um abraço aí para o Antônio, Pompeu, meu seguidor, rapaz, Pompeu, meu seguidor fiel aí, ele e o Antônio é o filhinho dele, né? Antônio é meu seguidor, tem 2 aninhos, Antônio. Essa hora ele tá dormindo, mas amanhã ele vai pegar lá no replay. Ele gosta. Ele joga duro. Joga muito duro, né? Joga muito duro. Perceba bem. Então é o seguinte, inquérito policial, né? Eu venho trabalhando muito em inquérito policial, até porque no inquérito policial é minha especialidade, né? Aí como delegado de polícia, inquérito policial, eu amo inquérito policial, né? Perceba bem. Eu já falei já. Crime lá de vitriolagem, não falei? Acho que eu já falei, não? São lesões corporais produzidas por ácidos. Joga duro. Joga duro, né? Falei, não? Não? Não falei não, Vitriolagem. Pois bem, então, vou logo desenhar logo. Vitriolagem são aquelas lesões corporais, né, produzidas por ácido, não é isso? Então, perceba bem, isso, perceba bem, estou falando, né, sobre o crime de vitriolagem. Perceba bem que são lesões corporais produzidas por ácido, né? Então, o cara, ele lança o ácido na vítima, né, e provoca as lesões. Então, quando ele tem esse meio, utiliza o ácido para provocar as lesões corporais, eis aí materializado o crime de vitriolagem. Legal? Bacana? Perceba, não estava no Zucderno, não dei isso. Não dei. Então tá aí. Coloca no Zucderno, então. Coloca no Zitoderno. Mas vocês sabiam disso, não? Ele chamou aqui no Perceba, eu mandei. Ele levantou a bola, eu já dou. Sem pena, né? Bacana, então? Vitriolagem. Caramba, não sabiam disso? Adelante, por favor, vocês. Eu não dei. Bacana, então. Agora tá aí, né? O aluno, ele levantou a bola, eu dei. Ele levantou, eu dei. Né? Vitriolagem, não é isso? Crime de vitriolagem é isso. São essas lesões corporais provocadas por ácido, beleza? O agente, ele utiliza ácido, né, para provocar as lesões corporais na vítima. É o crime de vitriolagem. Legal! Bacana, então já joga no Zucderno, joga na conta do Zuc, né? É que ele levantou, eu já dei, né? Levantou, tava quicando, aí eu dei, pô. Ele lançou na live. Vem pra mim, então, falando aqui sobre inquérito policial. Inquérito policial, a gente vem trabalhando muito aqui. Inquérito policial, perceba bem, o inquérito policial é um procedimento administrativo inquisitorial, não é isso? Fica muito esperto, eu já falei para vocês que o examinador vai falar assim: inquérito policial, processo administrativo inquisitorial, você tem que marcar errado. Professor, mas por que não é inquisitorial? Sim, né?
Não é no âmbito administrativo? Não tem uma natureza administrativa? Sim, mas não é processo. Não, porque procedimentos são sequências de atos. Processo demanda contraditório e ampla defesa. Então, quando eu falo o inquérito policial é um processo administrativo inquisitorial, está errado. Processo não, procedimento. Legal? Você que tem aí, quem pegou nessa aula aí de inquérito, né, a gente já trabalhou aqui na live, inclusive lá em Goiânia, quando eu dei a palestra lá para 600 pessoas, né? A gente jogou duro na palestra, jogou muito duro com o inquérito policial. Bacana. Hoje eu só quero falar de um ponto legal, porque eu já falei desse ponto e tem posição do STJ. Tem posição do STJ aí quentinha pra gente. E a gente tem que ficar muito ligado, ver quando a banca vai se referir, se ela vai se referir ao STJ ou se ela vai se referir ao STF, aí você tem que ficar muito ligado. Perceba bem que o inquérito policial é um procedimento administrativo de natureza inquisitorial, e eu já falei que a lei 13.257, salvo engano, né? A lei que alterou o Estatuto da Ordem, confirma para mim a numeração da lei, mas é isso, 13.257, não é isso? Estou sem ela aqui. Bem, a lei que alterou o Estatuto da Ordem, perceba bem que ela proporcionou uma maior atuação do delegado, a maior atuação do advogado em sede de investigação. Legal? Ela proporciona maior atuação do delegado na fase inquisitorial. Como assim, né? O advogado. Como assim? O advogado agora ele tem direito, agora está materializado o contraditório para a defesa em sede de inquérito? Não está materializado. Não está. Perceba que o advogado agora ele tem uma maior maior participação. Legal? Então, se o advogado ele propõe perguntas, perceba que o inquérito ainda continua sendo um ato, né, discricionário e capitaneado pelo delegado de polícia. Ele vai querer, delegado, eu queria que fizesse essa pergunta. O delegado vai falar, olha, eu vou verificar se a pergunta é pertinente ou não. Bacana? O delegado não é obrigado a realizar perguntas sugeridas pelo advogado. O advogado pode sugerir perguntas? Pode. Vamos estar lá, né, que hesitar e tal. Ele pode, né? Mas perceba que o delegado não é obrigado a realizar perguntas se ele entender que é pertinente. Bacana? É claro que ele vai registrar lá, né? Reduzir a termo, né? Que foi feita tal pergunta. O delegado entendeu que não seria o caso de se realizar aquela pergunta. Legal? Sempre esperto lá, né? Com aquele exame de corpo de delito. Aí, perceba, se o advogado ele requer um exame de corpo de delito, perceba que aí é uma diligência que o delegado não pode negar. Beleza? Tranquilo, então, joguei um pouco duro, puxei um pouco de links aí que eu já falei de inquérito policial. E o que eu quero falar com vocês aqui? 13.245, né? Legal, então, 13.245, a lei que alterou o Estatuto da Ordem. A 13.245, bacana. Legal, a 13.257 foi a lei que alterou agora da primeira infância, né? Fiz confusão, já joguei duro, o aluno já me ajudou, a gente se ajuda e joga duro. Legal? Bacana, então. Perceba, então, o seguinte, veja que o destinatário final do inquérito policial, por força do artigo 10, é o juiz e não o Ministério Público. Muito embora o Ministério Público seja o que? O dominus litis, o titular da ação penal. Não é isso? O juiz, perceba, ele não pode se imiscuir, não é isso? Adentrar a fase de investigação, não é isso? Veja que quando você tem um juiz investigador, você tem o que eu chamo de síndrome de Dom Casmurro no processo penal. É o chamado quadro mental paranoico. Né? Por que isso? Porque o juiz não sabe se ele é juiz, se é delegado, se é promotor, o cara investiga e daqui a pouco está acusando, ele fica louco, ele fica no quadro mental paranoico. Né? É o que a gente chama de síndrome de Dom Casmurro no processo penal. Eu tenho uma live sobre isso. Né? Perceba lá, síndrome de Dom Casmurro, né? Machado de Assis, não é isso? Bentinho, Ezequiel, Capitu, dá uma olhada lá que você vai entender. Bacana? Eu tenho uma live que fala sobre isso aí. Legal. O que ocorreu? O juiz, né, por força do artigo 10 do CPP, o juiz é o destinatário final do inquérito policial. Uma lei no Rio de Janeiro, uma lei estadual, alterou, perceba, essa tramitação, né, de mandar um inquérito para o juiz e o juiz abrir vistas para o MP. Entendeu a lei estadual que
perceba que o inquérito deveria ser encaminhado direto para o Ministério Público. Por quê? Porque, olha só, esse negócio de encaminhar inquérito para o juiz... Peraí, juiz em fase de investigação? Perceba que é uma ofensa ao sistema acusatório. Assim, né, entendendo aquela corrente que o inquérito policial deve ser encaminhado para o MP e não para o juiz. Tá certo? Legal. Essa lei, ela foi levada ao STF em sede da ADI 2886, em sede da ADI 2886. Essa lei foi levada ao STF, legal, em sede de controle de inconstitucionalidade, beleza, né? Ação declaratória de inconstitucionalidade. Perceba bem que o STF analisando, né? Controle abstrato, jogando muito duro, tá? Controle abstrato, constitucionalidade, perceba, controle concentrado, né? O STF entendeu que a lei era inconstitucional. Inconstitucional, e veja que o STF nem entrou muito no mérito da temática de ser matéria processual, entendeu? Ele ali que seria um vício público, ele deseja que o delegado venha realizar... Travou? Volta. Onde é que eu parei? Beleza, calma, fica legal. Onde é que eu parei? Onde eu parei que eu volto? Juiz sem rosto? Não, juiz sem rosto, eu não estou falando de juiz sem rosto hoje, não. Vamos lá, ADI. Beleza, tranquilo. Se eu sou do Rio, eu sou do Rio, é claro, né? Sou do Rio, mas sou delegado aqui em Brasília há 10 anos. Bacana? Mas a gente joga duro no Rio. E a gente vai fazer o nosso aulão Rio. Aulão Rio, depois eu falo do aulão Rio. Síndrome de Down Casmurro, quadro mental paranoico. Tá bom, então? Vamos lá, então. Então... Perceba, uma lei estadual no Rio de Janeiro alterando essa tramitação, tá? Entendendo que o inquérito deveria ser encaminhado direto para o Ministério Público. Essa lei foi levada em sede de ação declaratória de inconstitucionalidade para o STF, ADI 2886. O STF entendeu que essa lei era inconstitucional. Beleza? O STF entendeu que essa lei era inconstitucional. @ professor Kleber Barros. Kleber Barros, parceiro do prof, né? Prof joga muito duro. Kleber Barros na área aí. Vamos seguir. @ professor Kleber Barros. Bacana, então. O STF entendeu que essa lei era inconstitucional em sede da ADI 2886. Bacana? E o STF fundamentou a sua decisão entendendo que essa lei, né, veja que ela tinha um vício formal, segundo o STF, né? Eu entendo até que seria uma matéria processual, enfim, o STF nem entrou nesse mérito. Bacana? Tranquilo. Legal. Então foi declarada inconstitucional a lei. Então, o que deve prevalecer é o artigo 10. O inquérito, na visão do STF hoje, o inquérito deve ser encaminhado para o juiz, tá certo? E o juiz abrir vistas para o MP. Se o MP entender que não tem ainda justa causa, né, para a propositura da ação, perceba a justa causa como condição da ação desenvolvida pelo professor Afrânio da Silva Jardim, joga muito duro. Afrânio da Silva Jardim, né? Desenhou a justa causa como condição da ação. Ele joga muito duro, né? Eu adoro o Afrânio, joga muito duro. Então, o que aconteceu? Se o MP entender que não tem a justa causa, se entender que não tem a justa causa para a propositura da ação penal, o Ministério Público deve fazer o quê? Requisitar a diligência. Perceba que ele não pode requisitar essa diligência diretamente ao delegado, né? Ele vai requisitar essa diligência, veja que esse inquérito, ele vai passar, né? Se ele requisitar a diligência no bojo do inquérito, esse inquérito ele passa pelo juiz, né? Aí ele vai se manifestar. O Ministério Público requer a seguinte diligência, tal. Aí manda para o juiz manda para o delegado. É assim que é a tramitação do inquérito, beleza? Não há essa tramitação direta, delegado MP, MP delegado, pelo artigo 10, né? O artigo, veja que essa tramitação deve passar lá pelo juiz, beleza? Legal. Até porque, perceba, o destinatário final do inquérito é o juiz. O destinatário final do inquérito é o juiz. Muito embora o inquérito, né, se o MP entender que o inquérito ele vai fundamentar, né, veja que ele é o sustentáculo da sua ação penal, perceba, né?
ele vai fazer uso do inquérito policial, porque o inquérito policial é dispensável, né? Se ele entender que pode propor ação penal sem o inquérito, ele tem que ter outros elementos de informação, né? Ele não pode propor ação penal sem nada, porque aí presente a ausência da justa causa, como condição da ação. Ele tem que ter um fundamento. Legal? Bacana? Tranquilo. A gente vem jogando duro, então, porque, perceba bem, então, o inquérito policial, né? Veja que o destinatário final é o juiz. O delegado, quando ele faz o relatório final, tem que encaminhar. Olha, fica ligado, hein? O pessoal que está fazendo aí, vai fazer a peça lá em Pernambuco, não vai dar mole. Caiu um relatório final, você tem que encaminhar um relatório final para quem? Para o juiz. Senhor juiz de direito. Relatório final. Aí vem, né? Delegado, aí vai jogando duro. Entendeu? Não vai endereçar inquérito policial direto ao Ministério Público. Pelo menos uma questão de técnica. Tem que encaminhar, né? Fundamento no artigo 10, vai encaminhar lá para o juiz. Entenderam ou não? Não vai dar mole. Legal. Bem, legal. O que aconteceu, pessoal? Essa decisão do STF, que entendeu pela inconstitucionalidade dessa lei estadual do Rio de Janeiro, perceba que essa decisão foi de 2014. Mas essa ADI ela foi proposta em 2005. Bacana? Mas a decisão, né, a decisão aí final, aí diversos votos lá dos juízes, mas perceba que a decisão ela saiu em 2014, mas a ADI foi proposta em 2005. Legal? Andou rapidinho, né? Jogando muito duro, né? Abrir vistas, né? Deixa eu aqui dar uma olhada, e fica lá uns 6 meses, 7 meses jogando duro. Bacana, então. Legal. Então, hoje, na visão do STF, essa tramitação tem que ocorrer via judiciário. Não há possibilidade dessa tramitação diretamente ao Ministério Público, pelo menos é o que entendeu no julgamento aí da ADI 2886. Eu até comentei essa decisão na minha palestra, comentei com vocês aqui na live. Bacana? Tranquilo. O Conselho de Justiça Federal desenhou aqui? Desenhou? Está desenhado? STF e tal, lei estadual lá e tal, inconstitucional, no Rio, está desenhado. Estou mudando, no outro giro agora. O Conselho de Justiça Federal, perceba, elaborou a resolução, tá? Deixa eu ver aqui, pá, bacana. A resolução 63 de 2009. Resolução 63 de 2009, lá do Conselho de Justiça Federal. E o que decidiu essa resolução? Perceba bem. O que trouxe nessa resolução? Essa resolução trouxe a seguinte sistemática. Ela estabeleceu um trâmite direto do IP entre Polícia Federal e Ministério Público Federal. Polícia Federal e Ministério Público Federal. O que aconteceu? Perceba bem, em 2009, a Associação de Delegados Federais entrou com uma ADI em relação a essa resolução. Bacana? ADI 41305, proposta em 2009. ADI 4.305, proposta em 2009. Tá anotando isso aí que eu tô falando? Coloca ADI. Isso, 4.305. Isso, 4.305. A Associação de Delegados entrou com essa ação declaratória de inconstitucionalidade em relação à resolução do Conselho Federal de Justiça, que estabeleceu que a tramitação do inquérito podia ser via Ministério Público e via delegado, via Polícia Federal e Ministério Público Federal. Beleza? Tranquilo? Aí em 2009 o que aconteceu? Ação declaratória de inconstitucionalidade. Essa ação hoje, tá? Essa ação hoje, perceba bem, fica ligado, que essa ação, ela está com o relator. Perceba que nem liminar foi concedida.
Eu ainda não tenho uma apreciação do STF em relação a essa ação da resolução. Eu entendo que o STF, ele tem que ser muito contraditório se ele entender pela constitucionalidade dessa resolução. Porque 2014 ele já deu uma decisão, né? Entendendo aí na questão da prevalência do artigo 10, entendendo que seria um vício formal, né, da lei estadual, alterando a sistemática, beleza? Eu entendo que o STF vai seguir esse posicionamento, de entender como inconstitucional essa alteração, né? Perceba, da sistemática estabelecida, inclusive, no Código de Processo Penal, no artigo 10. Legal? Bacana? Pois bem. Eu entendo, mas o STJ não entende assim. O STJ não entende assim. O STJ não entende assim. Perceba. O STJ, no informativo informativo 574, entendeu o seguinte: entendeu que essa tramitação, ela homenageia os princípios da celeridade processual, perceba bem, princípio da eficiência. O STJ dizendo. E ainda falou, olha, o titular da ação penal é o Ministério Público, né? E outra coisa, o juiz não vai estar impedido aí de agir quando provocado para, por exemplo, garantir direitos e garantias fundamentais, né? Veja que aquelas cautelares em que são submetidas ao que eu chamo de cláusula jurisdicional, perceba que não serão afetadas, né? Veja que ainda continuarão aí submetidas a essa cláusula, né? Você não pode ter um mandado de busca e apreensão aí pelo delegado de polícia, veja bem o que eu estou falando, né? Sem uma autorização judicial. Hoje você tem busca realizada, você pode ter uma busca sem mandado? Sim, mas desde que haja o quê? Fundadas razões, né? Aquela busca lá, inclusive, pode ser feita à noite, né? Mas veja que você tem que ter fundadas razões. Fundadas razões, e aí é legal, porque no voto você perceba bem, o indivíduo estava saindo de dentro de uma casa, aí ele foi abordado. O que você tem? Eu tenho drogas. Caramba! Mas eu sou o transportador. Por quê? Cadê as outras drogas? Rapaz, tem um cara lá que ele mantém em depósito. Aí você tem fundadas razões. Aí você vai poder entrar, realizar a busca. Se não encontrar nada, você vai ter a sua conduta dentro da licitude, segundo o STF. Mas perceba bem, fundadas razões é isso. Perceba se a polícia investigou antes e você tem até interceptação telefônica de repente tem uma droga dentro de uma casa, perceba que você tem que representar aí pelo mandado de busca. Para o STF, investigação anterior da polícia não enseja fundada as razões. Porque se assim for, acabou, cara. Ninguém vai mais representar por mandado de busca. A polícia sempre vai falar, já estava investigando antes, então já tem fundadas razões, caiu para dentro. Entenderam? Então fica muito esperto. Informações que a polícia recebe de informante não caracteriza fundadas razões. A investigação anterior não caracteriza fundadas razões. Beleza? Fundadas razões é aquela coisa, é aquele imediatismo. Aconteceu ali e tal. Olha, acabou de sair da casa agora. Meu irmão, pra onde você está levando essa droga? Eu apenas estou transportando, mas tem mais. Aonde? Naquela casa lá. Vamos cair para dentro. Pum, entrou. Não tem nada. Eis que não vai se falar em abuso de autoridade. Por quê? Presente fundadas razões, né? Inclusive à noite. Esse aí foi o que se desenhou o STF. Bacana? Tranquilo? Legal? Porque o que acontecia, né? O que acontecia? A polícia tinha que sempre estar lançando mão aí do que eu chamo de estrito cumprimento do dever legal putativo. Putativo. E perceba que sempre tinha que lançar mão de uma excludente putativa, né? O estrito cumprimento do dever legal. Por quê? Porque falava o seguinte, olha, naquela circunstância ali, a gente agiu em erro de tipo, achou que na casa tinha drogas. E foi um erro de tipo, né? Veja, um erro de tipo invencível. Até mesmo se fosse vencível, eu não iria responder, porque não existe abuso culposo. Perceba bem, né?
Então, para não ter que ficar lançando mão de estrito cumprimento do dever legal putativo, perceba, o STF desenhou essa possibilidade de poder entrar, né, sem o mandado e você não ter que ficar lançando mão de estrito cumprimento do dever legal putativo. Bacana, porque vamos supor, né, que aí não... esse argumento de estrito cumprimento do dever legal putativo não colhe. E aí? Né? Aí começam a querer vislumbrar que realmente ocorreu o dolo, né? É o abuso aí. Aí você tem abuso doloso, né? Os crimes de abuso de autoridade são dolosos, né? Não há que se falar crime de abuso de autoridade culposo. Eu começo a puxar links, né? Já viu como é que eu vou jogando tudo duro? Vou jogando duro, puxo aqui e tal, já, né? Volta pra cá, Hilton, volta pra cá. Perceba então, legal. Então, o STJ, analisando a resolução, veja que não foi, o STJ não analisou constitucionalidade da resolução, claro que não, foi um controle de legalidade, perceba, foi um recurso em mandado de segurança, e o STJ entendeu que essa tramitação, Ministério Público, Polícia Federal, Ministério Público Federal, não afeta. Beleza? Veja que ele entendeu que não há que se falar em ofensa, né? Em ofensa a direitos e garantias fundamentais. Perceba, ele entendeu que, na verdade, homenageia o princípio da celeridade processual, né? O princípio aí da eficiência, o princípio da economia processual, né, um andamento razoável, né, do processo, que aí já tem um inquérito, já acabou ali, já mandou para o MP, o MP entendeu pela propositura da ação, já vai propor, né, esse negócio de passar o inquérito lá pelo juiz, depois abrir vista para o MP quer uma diligência, tem que mandar um inquérito para o juiz tem que mandar para o delegado, enfim, o STJ entendeu que, eu entendo diferente, tá? Eu entendo que tem que passar sim pelo juiz. Bacana? MP quer tudo. Legal, então, o STJ, tá? Aí eu vou dar o julgado para vocês. Recurso e mandado de segurança, 461165 São Paulo. Recurso e mandado de segurança, 46161, de novo. Recurso e mandado de segurança, 46165 São Paulo. Bacana? Relatoria do ministro Gurgel de Faria, né, julgado em 19/11/2015, mas está no informativo 574. Legal? Então, o que ficou? O que eu tenho hoje? Eu tenho uma decisão do STF em ação declaratória de inconstitucionalidade, entendendo que deve prevalecer o artigo 10, ou seja, o STF entendendo que o inquérito deve ser encaminhado para o juiz para o Ministério Público, tanto é que ele declarou inconstitucional uma lei do Rio de Janeiro que tinha alterado essa sistemática, e eu tenho uma decisão do STJ analisando a resolução do Conselho da Justiça Federal, o STJ analisando o seguinte, olha, na verdade essa tramitação, ela homenageia o princípio da economia processual, né, o princípio da eficiência, o STJ entendendo que é possível, entendendo inclusive, perceba, que isso, na verdade, está aí, garantindo, né, a garantia, homenageia a garantia da duração razoável do processo. Então eu tenho e o STJ, quando deu esse voto, ele falou o seguinte, olha, e outra coisa, e o STJ ainda faz referência ao julgado do STF. O STJ, muito embora o STF tenha entendido agora em 2014, pela inconstitucionalidade de uma lei estadual, né, e ele está fazendo referência àquela lei do Rio, ele falou assim, olha, tem que entender o seguinte, que na época, a lei foi proposta em 2000, a ação declaratória de inconstitucionalidade foi proposta em 2005. E ela só foi julgada em 2014. Perceba bem que dos 11 ministros, 4 foram vencidos. E outra coisa, 3 desses ministros que votaram a favor da inconstitucionalidade, perceba que eles já aposentaram. O que o STJ quer fazer? O STJ quer falar o seguinte, olha, cara, tem que ver aí como é que vai ficar essa decisão e tal, futuramente, né? Porque você tem a resolução está para ser julgada lá em sede de ADI também. Legal? Aí ele falou, vamos aguardar aí,
Sabe por quê? Muitos desses juízes já aposentaram. Ocorreu uma mutação constitucional. Sabe o que é a mutação constitucional? Né? É uma nova forma de interpretar a Constituição aí por outros, né, por outros ministros. Beleza? Então, é uma nova forma de você enxergar a Constituição. Quando você tem uma mudança de ministros, perceba que cada um, né, tem um posicionamento. Você tem o que eu chamo de mutação constitucional. Mutação constitucional. Né? Veja que é a renovação dos ministros. Quando você tem uma renovação, você tem mudanças de entendimentos. Né? Então, você vai verificar isso, você verifica muito isso lá no Constitucional. Né? Um determinado tema eles entendem como inconstitucional, aí daqui a 7, 8 anos entendem como inconstitucional. Aí você, por que tem essa divergência? Não, porque mudou os ministros. Ocorreu o que eu chamo de mutação constitucional, joguei duro no constitucional, né? Mutação constitucional, né? Você já conhece aí. Então é isso, né? Bacana, então. Isso. É a nova interpretação, né? A mudança lá dos ministros e tal, você tem uma mutação constitucional. Perceba no que eu vou falar, então. Então, o que acontece? Hoje eu tenho 2 posicionamentos, pelo que eu vejo, beleza? Eu tenho um STF entendendo que a lei seria inconstitucional, né? Essa lei aí alterando essa sistemática lá do artigo 10, né? De encaminhar o inquérito direto pro MP, entendeu? E eu tenho o STJ dizendo completamente o contrário. O STJ tenta disfarçar. Olha, eu até sei que tem uma decisão do STF aí nesse sentido e tal, mas perceba que os ministros que votaram a favor, perceba, 3 deles já aposentaram, né? E veja que 4 deles foram vencidos, né? Foram vencidos no voto e tal. Então ele fala assim, vamos aguardar aí uma nova decisão. Enquanto o STF, aí ele fala, enquanto o STF ainda não se posicionou em relação à resolução, porque essa resolução ela está lá para ser julgada em sede da ADI, beleza? Vamos entender como legal a resolução. Então, para o STJ, a resolução, tá? Ela tem uma roupagem da legalidade. Para o STJ é possível, sim, essa tramitação direta do inquérito Polícia Federal e Ministério Público Federal. Beleza? Coloca no Zucder essa informação. Legal? Vou falar com vocês já, estou fechando. Coloca essa informação aí no Zucder, não dá mole. Legal? Bacana? Não dá mole porque isso pode cair na sua prova. Tá? Para a prova, aí, ô Dani, depende do que a banca vai pedir. Segundo a STJ, ele vai falar direto, a banca vai direto, né? A prova para federal ela vai bater em cima. Segundo a STJ, né? Segundo a STJ, na tramitação, né? No inquérito, na órbita lá da Justiça Federal e tal, né? Polícia Federal, Ministério Público Federal, entenderam ou não? O STJ entende que é legal. Segundo a STF, aí você tem posicionamento entendendo pela inconstitucionalidade. Entendeu? Então, tem que ver o que a banca vai pedir. Legal, então? Bacana? Legal, então. Vamos lá, conversar com vocês um pouquinho. Fechou aí? Deu para entender? A gente jogou um pouco duro, né? Legal? Bacana. Deu para entender, né? Era só uma dicasinha hoje, tá? Rapidinho, eu tô me preparando para o nosso aulão do Rio. Aulão Adelante Rio, né? Aulão Adelante Rio. Convido os amigos aí para saber do aulão Adelante Rio. Agora vocês convidam, né? Que eu já passei o bizu, né? Agora chama concorrência, né? Vocês não são mole. Aulão Adelante Rio, @gmail.com, né? Bacana, galera, vai chegar lá, muito feliz aí por vocês. Eu vou jogar muito duro lá, pode ter certeza, né? São diversas questões que a gente vai resolver. Vai ser uma aula meio que, eu já falo, né? Uma aula de jogo duro. Professor, vai ser uma aula cansativa? Pessoal, não vai ser uma aula leve. Não é. Resolução de questões, é muita informação, né? É para quem tá jogando duro. Bacana? De resolução, vou comentar todas as questões, falar lá de teorias, de doutrina, se liga STJ, STF, jurisprudência na veia, como essa aqui. Essa é uma jurisprudência super nova, quase ninguém está sabendo dessa decisão do STJ.
entendeu? Então o jogo vai ser muito duro, né? Vamos jogar duro no Rio. Professor, eu quero fazer olha lá, o professor Kleber Barros, tiro, porrada e bomba. Professor, eu quero fazer essa aula no Rio. Aí você tem que mandar, né, um e-mail para aulãoadelanterio@gmail.com. Vai ter essa aula, eu vi agora a colega que falou, online? Não, online não vai ter. Outra coisa, então, aulãoadelanterio@gmail.com. Manda um e-mail correndo, tá certo? A coordenação vai te passar as informações e aí você vai proceder, né? Vai adotar lá, os procedimentos devem ser adotados para você participar da nossa aula lá no Rio, né? Eu vou estar jogando muito duro lá no sábado, né? E aí você vai passar o Dia das Mães feliz. Por quê? Você vai ter, pô, mãe, eu tive uma aula, jogo duro, pô, foi muito bacana e tal. Eu tô afiado, que eu tô indo para Pernambuco e ainda vou fazer meu complemento lá, que eu ainda tenho o Zuquiderno, ainda fui na aula do prof no Rio e ainda vou jogar duro com ele lá em Pernambuco. Como assim, professor, aula de Pernambuco? Nosso aulão Pernambuco, dia 18 de junho, lá no Recife, né? Professor, é só você? Não, pô, eu sou o mais fraco da turma, né? Sou o mais fraco da turma. Lúcio Valente, professor Cleopas e professor Bruno, autores do livro Delegado de Polícia em Ação, né? Perceba bem. Professor Rafael Novaes, direito tributário, né? O iê. Professor Vinícius, né? Vai trabalhar peças práticas. Professora Ana Cristina, ela vai trabalhar aí direito administrativo. A gente vai para jogar muito duro. Tem para dar um motivacional inicial lá, o Medula, né? Medula vai jogar duro com a gente lá no inicial, vai dar um motivacional, né? E aí a gente vai manter aquela pegada, aquela vibe, vai jogar muito duro nessa aula, né? A ordem não, o pedido para os professores, eu falo isso porque eu estou organizando essa aula junto com o Saber Mais Direito, mas o nosso pedido aos professores é jogar super duro na jurisprudência. Não vamos com mesmice. Jurisprudência, questões, maioria das questões, tudo delegado de polícia, do CESP, e a gente vai trabalhar nesse sentido aí. Beleza? Tanto é que não vai, assim, o pessoal vai querer falar muito com a gente ali, mas durante a aula vai ser jogo duro, pessoal, é só questões, né? Questões, não vai dar pra gente estar ali, né, querendo bater aquele papo, então não vai dar, vai ser jogo duro, beleza? Por causa da prova. Lá no Rio, né? Alô, professor Kleber Barra, vai jogar duro lá no aulão, vai passar lá, dar um abraço na gente. Lá no Rio também, tá? Então o pessoal já, até falando o pessoal do Rio, lá vai ser jogo duro. Bacana, eu até vou falar com vocês assim no final da aula, que durante a aula ali não vai dar, porque a gente vai estar. E quando eu dou aula, assim, eu brinco muito na live, né? Mas dando aula não dá tempo. Não dá tempo, pô, para fazer uma brincadeira e tal, uma ou outra ali. Eu não consigo, eu fico muito concentrado e é pauleira. Né? É só questões. Bacana? E tem a nossa aula aqui em Brasília, né? Nossa aula em Brasília, dia 9 de junho. Professor Kleber. Olha eu aí já, né, fazendo confusão. O Kleber mesmo. Eu tava falando Kleber, o outro Kleber. Professor Kleber Masson. Bacana, professor Kleber Masson, Ailton Zuc, professora Carolina Brasil. Professor Kleber Masson, sim, professor Kleber Masson, autor do livro Direito Penal Esquematizado e o livro também Organização Criminosa, né? Crime Organizado, melhor dizendo. Crime Organizado. Perceba que ele estará aqui fazendo aula, né, junto com a gente, né? Então vai ser o Kleber Masson, Ailton Zuc, dentro da humildade. Vou jogar muito duro, que eu vou falar de prisão cautelar, só porque vai ter a prova de Pernambuco. Então já escolhi a prisão cautelar, que vai cair na prova. Vou jogar duro. Professora Carolina Brasil já escolheu controle de constitucionalidade, né? Controle aí de constitucionalidade. Então vai ser muito... O jogo vai ser muito duro. Aulão no DF no dia 9 de junho. O que eu faço para participar desse aulão no DF? Você tem que entrar no site www.caroline2nsbrasil.com.br. Lugar lá no auditório do IESB. O IESB aqui, Asa Sul, aqui em Brasília. Isso, carolinebrasil.com.br. Legal, então? Bacana, alô Pedrão, agente federal lá na fronteira. Se eu não falar o nome dele, fica doido aí, depois puxa minha orelha. Vamos lá então, pessoal, um abraço para vocês. Coloca no Zuquiderno então, tá? Dá uma olhada nesse julgado, beleza? Dá uma olhada nesse julgado
Recurso e mandado de segurança 46.165 São Paulo. Informativo 574, beleza? Coloca aí no Zuckerberg, tem essa informação aí, tem essa do STF aqui, para você não dar mole aí na sua prova. Legal? Quem assistiu minha aula de inquérito policial, eu não comentei em relação a essa decisão, né? Porque essa decisão ela vem no informativo 574. Então, estou passando agora, né? Você está atualizando o seu Zuckerberg aí. Opa, tem mais essa informação aqui, deixa eu colocar aqui e tal. E aí você ficar esperto. Falou STJ, você sabe que tem uma decisão entendendo que pode tramitar direto delegacia a Ministério Público. Legal? Então, tranquilo, não precisa passar pelo juiz. É uma resolução lá no Conselho Federal Conselho da Justiça Federal. Bacana, então, vou lá, pessoal, que eu tenho que estudar, né? Aulão Rio jogando muito duro. Aqui em casa tá bagunçado, bicho. Cheio de livro aqui. A gente estudar a parte geral jogando muito duro. Os alunos afiados, né? A gente não pode dar mole, tem que estar ligado. Tranquilo. Frio aqui no DF. O DF já começou, o jogo já começou a ficar duro aqui, né? Bacana. Pra estudar eu sou, cara. Porque, sabe, eu gosto de ter várias paradas aqui. Ó, tal, aí livro aqui e tal. Porque é link, né? Já viu que eu faço link? Aqui também na mesa. É tudo link, tá tudo linkado aqui. Pá, 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 pá. Entendeu? Essa é assim também, né? Aqui no Ceará tá maior calor. Como é isso? O professor está flamenguista hoje. Eu sou vascaíno, né? Valeu, Dani. Valeu, Alique, sempre aí. E o sax, mestre? Quando passa essa aula de Pernambuco, eu vou voltar pro meu sax. Vou dar um tempinho aqui no Periscope, né? Tô dando esse gás aí por causa da aula de Pernambuco. Mas depois passou essa aula, a gente vai dar uma descansada, né? Aí a gente vai voltar. Tem que voltar para um sax, tô sentindo maior falta. Vou voltar para minha dança também, muita coisa que eu tô deixando de fazer. Porque a gente assume um compromisso, né? E a gente não pode dar mole, tem que estar estudando, jogando muito duro. Pai e filho, te espero lá, Hélio parceiro. Vai lá, isso, bom, é bom dançar. Tem uma galera que gosta do jiu-jitsu também. Cada um curtindo o que gosta, né? Eu já gosto, né, de dançar, um tango, zouk, né? Ó, zouk, salsa. É o meu estilo, eu gosto disso. Cada um faz uma parada que se sente bem, né? Eu acho legal lá, o pessoal gosta de lutar e tal. Não é minha praia. Eu até acho legal, assim vejo. Mas não é o que eu curto, entendeu? Eu, assim, é outra parada, né? Cada um tem um estilo, mas respeito, acho legal. Que dança, né? Dança de salão é bom demais. Isso aí. Pessoal, então, vou deixar vocês estudarem, né? A gente fica falando muito aqui. Enfim, bacana. A aula ontem foi boa, né? Legítima defesa, foi bacana, né? Só vão dançar depois que tomar posse. Rapaz, mas é o seguinte, eu dançava quando estudava também, pô. Você tem que ter um mecanismo de relaxamento, eu já falei isso, né? Numa live que a gente teve aqui, tem que ter um mecanismo de relaxamento, senão você vai ficar maluco. Eu vou falar pra vocês, eu tenho pena de vocês. Sabe por quê, pessoal? Eu só estudo penal, processo penal e relação penal extravagante. O jogo já é duro, imagina vocês. Eu tiro o chapéu, vocês são sinistros. Vocês são sinistros. Igual carioca. Sinistros. Estuda civil, processo civil, administrativo, constitucional. Ainda tem que se lembrar desses detalhezinhos de penal, processo penal. Eu vou falar, vocês... eu tiro o chapéu. Eu sou fã de vocês. Vocês são das galáxias. É sinistro. É sinistro. Parabéns. É isso aí, pessoal. Mantenha a pegada. Não desista. Assim, vocês não devem desistir do sonho de vocês, entendeu? Eu passei por isso também. Eu sei que é difícil. Manter a pegada, aproveitar que hoje tem esse mecanismo, né? Essa tecnologia. Você tem um professor do outro lado que se preocupa com vocês, assim, que gosta, né, de ajudar. Na minha época eu não tinha. Era muito complicado porque a gente trabalhava. Eu não tinha tempo, assim, para ler informativo. Por quê? Porque você estava aprendendo direito, né? Aprendendo, estudando. E assim, não tinha uma pessoa para dar uma lida no informativo, sabe? Igual eu faço aqui para você. Já mastiguei essa parada, né? Vê se você vai ficar lendo o informativo 500 vezes, não vai entender. Eu chego aqui, já, né, mastigo e tal. Quando você for no informativo, já entendi e tal.
Entenderam ou não? Eu não tinha. E já se cobrava entendimento jurisprudencial em 2004, quando eu fiz meu concurso. Eu sei que eu perdi diversas questões por não conhecer, né? Não saber assim, no posicionamento na época e tal. Eu sabia de alguns, mas poderia ter ido melhor na prova, né? Então hoje a gente pode ajudar aquele colega que vem do trabalho cansado e pô, ele chega aqui, vê que chamou na live, ele dá uma paradinha, às vezes tá com o filho ali brincando, passou o dia, né? Ele vai, não, vamos dar uma paradinha aqui, já vem aqui, já, né? Ele já pega o ânimo, já sai daqui, já consegue resolver uma questão, aí já avança a madrugada, porque ele tá jogando duro. Então, esse estudo que eu faço aqui é para essas pessoas que trabalham, que às vezes não tem esse tempo, né? Eu também não tenho tempo, mas a minha leitura é uma leitura diferente hoje. Porque quando vai passando o tempo, pessoal, você vai amadurecendo. E a sua leitura ela vai mudando, entendeu? Uma coisa que, pô, você lia assim, você ficar 10 horas ali na mesma parada, hoje eu olho assim, papo, já entendi, porque já link, já minha, saca, do HD, já linkou, já me entendi, pum, já vou embora. Eu já sei como eu vou passar para o aluno, tal, entendeu? Mas isso é uma construção, sedimentando. Leva tempo. Não é assim. Você esquece, pô. Você esquece, é normal. Direito é igual água. Você estuda, estuda, estuda. De manhã, de tarde você não lembra de nada. Tem aula que eu já dei mais de 10 vezes. Essa aula no Rio, porra, já dei. Parte geral, já dei. Mas estou estudando tudo de novo. Estou tendo que estudar tudo de novo. Estou tendo que estudar por quê? Porque faz parte, tem detalhes ali que às vezes passa, batido, entendeu? Então você tem que estudar, você tem que rever tudo que você já fez. Entendeu, não? Nesse sentido aí. Bacana, então? É isso aí. Bacana. Perdão da Federal. Ele tá jogando dois, vai meter pra Delta. Valeu, então, valeu, Zuki. Valeu, pessoal. É isso aí. Jogo duro, né? Vou botar aqui para a transmissão. Meu mestre Zuki, valeu, Pedro. Pedro, agente federal lá jogando duro. Qual é a... Não entendi. Ainda te dou um abraço. Porra, com certeza, parceiro. Tu tá onde mesmo, Pedro? Fala aí onde você tá. Vamos ver se a gente vai fazer um aulão aí nessa cidade onde você tá. Na fronteira, né? Fronteira? Vamos ver onde é o Pedro tá. O Pedro gosta. Interior da Bahia. Ah, tá. Se a gente for fazer um aulão na Bahia, você vai deslocar, né? Vai lá em Salvador, né? É isso aí. Vamos na luta aí, o Alan. Alan tá na luta aí, PC Pernambuco. Ah, saiu lá de Corumbá, né? Aí quando falou Corumbá. Agora passou ali a Mineirinha, amiga do prof, gente boa também, passou ali agora, ó. Ela é ligada, parceira, gente boa. Prof, volta aos aulões no DF. Os aulões no DF, né, a gente jogava muito duro, então o Kleber deve ter feito aulões comigo aqui no DF. A gente deu uma parada, Kleber, porque realmente estou sem tempo, né? Ô, Kleber, você que já foi nos meus aulões, pode colocar aí, como é que é o jogo lá? Diz aí para os alunos, como é que é o jogo aqui em Brasília? Nossos aulões, né? Que ali começava às 2 horas e até às 19. Pau comendo, né? A gente jogava muito duro. Ah, Nick aí. É isso aí. Quem já viu o professor dançando? Eu já mandei um pouco, né? Eu não sou bobo, não. Aulão no Rio vai bombar. Isso. Fica só jogando duros com os concorrentes. Bacana então, pessoal. Vou embora. Manda uma hashtag aí, manda uma hashtag. Dicas do Zuc, aí ó. Dicas do Zuc caíram no TRF4. Isso aí eu tô sabendo. Culpa consciente, dólar eventual, tô sabendo lá, a gente jogou duro. TRF4, tô sabendo. Caiu lá. O Zuc Derno tava nas questões da magistratura, né? MP lá no Rio também, né? O Zucderno, o Zucderno pegou mania de ficar caindo aí na magistratura, lá no MP, no analista e técnico, né? Caiu lá. E olha que a minha especialidade é carreiras policiais, mas a gente joga tão duro que aí a magistratura, me dá essas questões do Zuc aqui, tum. Tá caindo aí direto. Isso aí, professor, já passou pra gente na luta de alfa pra delta. Jogo que rasteira, Zuc, Zuc dica. Zuc tendo muitas multicarreiras.
Se o Zuki virar examinador, estamos ferrados. Que na Zuki das galáxias. A Nick aí. Vamos lá então. Eu adoro conversar com vocês, eu fico aqui. Vamos lá, dá um abraço aí. Tem que ir embora, tem que ir embora. Tem que ir embora. Vamos lá, manda uma hashtag bacana aí. Vamos lá, vamos lá. Zuki Carrinho. Vai lá, cada um escreve o que quer fazer aí. Vamos lá, tem que colocar o Zuki aí junto. Vamos lá, vamos lá, vamos lá.